Mesmo um homem segundo o coração de Deus pode cair se não vigiar. O pecado traz consequências dolorosas, mas o arrependimento genuíno abre o caminho para o perdão e a restauração. Você já fez alguma coisa na vida que, assim que terminou, uma dor tão profunda bateu no seu peito que você sentiu que tinha perdido a conexão com Deus? Que um abismo se abriu entre você e o céu. É como se uma névoa espessa e gelada descesse sobre a sua alma, apagando toda a luz, toda a paz. Você se olha no espelho e não reconhece a pessoa que está ali. Aquele que era forte, se vê fraco. Aquele que era tido como exemplo, se vê como a maior das fraudes. E aí vem a pergunta que mais assusta: como eu, que amo a Deus, pude fazer isso? Há perdão para alguém como eu? E se eu te disser que a Bíblia guarda a história de um homem exatamente assim? Um homem que era segundo o coração de Deus, mas que, em um momento de descuido, caiu de uma forma tão avassaladora que suas consequências ecoam até hoje. Mas essa mesma história é a maior prova de que a graça de Deus não é um conceito, é uma realidade que alcança os quebrados de coração. Vem comigo hoje até 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Vamos caminhar juntos pelos passos da queda de Davi, mas também pela trilha da restauração. Porque hoje, podemos encontrar não apenas um alerta, mas um farol de esperança. Primeiro ponto: o perigo da hora vazia. A queda começa na negligência. O capítulo 11 de 2 Samuel começa com uma frase que parece inocente, mas é a chave de tudo. Na primavera, época em que os reis saem para a guerra. Davi, porém, ficou em Jerusalém. Percebe a gravidade? Davi estava no lugar errado, na hora errada. O seu dever, como rei e comandante, era liderar seu exército. Mas ele se acomodou. A ociosidade não é apenas não fazer nada, é um terreno fértil para a tentação. Quando abandonamos nossos postos, seja de oração, de serviço, de vigília, nós baixamos a guarda. O inimigo não ataca onde estamos fortificados, ele ataca nas brechas, nas janelas abertas da nossa negligência. Um passo prático para hoje: identifique a sua hora vazia. É aquele momento no final do dia em que você fica apenas rolando a tela do celular sem propósito. É o tempo que você passa sozinho, sem direção? Troque essa ociosidade por uma atividade intencional. Pode ser 5 minutos lendo um salmo, ouvindo um louvor, ligando para um irmão para perguntar como está. É colocar Deus de volta no comando da sua agenda. Na próxima vez que você sentir aquela vontade de só ficar deitado sem propósito, lembre-se, é nesse terreno que a semente errada pode ser plantada. Comenta aqui embaixo, qual é a sua hora vazia mais perigosa? O que você pode fazer para ocupá-la com algo que edifica? É como um soldado que, no auge da batalha, resolve tirar uma soneca no quartel-general. O inimigo não vai esperar ele acordar. A nossa vida espiritual é uma batalha constante, e a negligência é desarmar-se voluntariamente. Segundo ponto: a espiral do erro, do olhar à cobertura. O pecado se multiplica. Davi vê Batseba. O olhar deveria ter sido controlado. Mas ele cedeu. A cobiça nasceu. Ele mandou buscá-la. O pecado se consumou. E aí, meus amigos, começa a espiral descendente mais triste da história. Em vez de confessar, Davi tenta encobrir. Chama Urias, o marido, da guerra, esperando que ele vá para casa e o adultério parecesse uma gravidez legítima. Urias, porém, é mais honrado que o rei em guerra. Ele se recusa a ter conforto enquanto seus camaradas estão no campo de batalha. Aí, Davi, cego pelo pânico do pecado descoberto, dá o passo final. Ordena que Urias seja colocado na linha de frente mais perigosa para ser morto. Veja a progressão: um olhar, adultério, mentira, conspiração e assassinato. O pecado nunca fica sozinho. Ele sempre gera filhos mais terríveis.
O passo prático aqui é brutalmente simples: corte o mal pela raiz. No momento em que o primeiro pensamento de cobiça, de mentira, de fofoca, de inveja surgir, reconheça-o e rejeite-o em nome de Jesus. Não dê chance à tentação. Quanto mais você espera, mais forte ela fica. Na próxima vez que você for tentado a maquiar um erro, a contar uma mentirinha branca, lembre-se de Davi. A solução humana para esconder o pecado é sempre mais destrutiva que o próprio pecado confessado. Isso mexe em você? Você já se viu preso em uma espiral de erros, tentando consertar um com outro? Como foi sair disso? É como uma pequena mentira contada para tapar um buraco no assoalho. Só que, para esconder a mentira, você precisa quebrar mais tábuas. E, de repente, o assoalho todo está destruído. O pecado escondido é um buraco negro que suga tudo para dentro de si. Terceiro ponto: o confronto que liberta, a coragem de Natã e a honestidade de Davi. Davi está vivendo sua farsa há talvez 1 ano. O luto de Batseba passou, eles se casaram, o filho nasceu. Tudo resolvido. Mas Deus não se agrada de fachadas. Ele envia o profeta Natã. E Natã não chega apontando o dedo e gritando adúltero, assassino. Ele conta uma história. Uma parábola sobre um homem pobre que tinha uma única ovelhinha, amada como uma filha, que foi roubada por um homem rico e poderoso. A história mexe com o senso de justiça de Davi, que, indignado, declara: esse homem merece a morte. E então, vem a flecha certeira de Natã: tu és este homem. Esse é o momento do choque. Davi é confrontado com a sua própria verdade. E aqui está a diferença entre um coração soberbo e um coração segundo Deus. Davi não xinga Natã, não dá desculpas. Ele simplesmente diz: pequei contra o Senhor. Ponto. O passo prático é: esteja aberto ao confronto. Quem são os Natãs da sua vida? Pessoas que têm a liberdade e a coragem de te dizer a verdade em amor? Não se feche para a correção. E, quando for confrontado, imite Davi, assuma. A confissão não é uma derrota, é a primeira vitória sobre o pecado. Hoje, peça a Deus coragem para encarar suas próprias parábolas. É difícil para você ser confrontado? Você tem um Natã na sua vida? Alguém que fala a verdade com amor. Deus, através de Natã, não jogou uma pedra em Davi, ele entregou um espelho. E Davi, em vez de quebrar o espelho, olhou para ele e viu a realidade. O confronto de Deus não é para nos destruir, mas para nos libertar da prisão da mentira. Quarto ponto: consequências e graça. A restauração possível, o perdão é imediato, as marcas podem ficar. Deus perdoa Davi instantaneamente. O Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás. Mas as consequências do pecado são reais. O filho morre. A espada da violência nunca se afasta da família de Davi, Absalão, Amnon. Há um princípio divino aqui: o perdão remove a culpa eterna, mas as consequências naturais do nosso erro podem permanecer como um lembrete solene da seriedade do pecado. No entanto, e aqui está a beleza da graça, Deus não o abandonou. A restauração começa. Davi consola Batseba, e deles nasce Salomão, que se tornaria o homem mais sábio e um dos maiores reis de Israel. A linhagem de Davi continuou, e dela veio Jesus Cristo. O Messias veio da linhagem de um adúltero e assassino perdoado. Isso é graça. O aplicativo final é um convite ao arrependimento genuíno. Se você caiu, não fuja de Deus. Corra para Ele. Derrame seu coração como Davi fez no Salmo 51. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Abandone as desculpas. Aceite o perdão de Deus. E, se houver consequências a enfrentar, enfrente-as com a graça de Deus sustentando você.
A disciplina dói, mas ela prova que somos filhos amados. A ideia de que Deus perdoa, mas que nossas escolhas têm consequências, te traz medo ou te faz valorizar mais a santidade. É como um prego cravado em uma tábua. Você pode remover o prego, o perdão, mas o buraco ainda está lá, as consequências. A tábua não é mais a mesma, mas ela ainda é útil, ainda pode ser parte de um lindo móvel, o plano de Deus. A graça de Deus não apaga o passado, mas redime o futuro. Então, o que a história de Davi nos ensina? Primeiro, vigie suas horas vazias, porque a negligência abre a porta para a tentação. Segundo, corte o pecado pela raiz, porque um erro sempre tenta puxar outro maior para se esconder. Terceiro, corra para Deus em arrependimento, porque o confronto dele é amoroso e a graça dele é restauradora. O pecado de Davi foi horrível, mas a sua resposta ao ser confrontado nos dá o modelo de um coração quebrantado. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Uma oração a todos vocês. Pai, neste momento, há corações pesados. Pessoas que, como Davi, se sentem distantes de ti por causa de escolhas erradas. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus de Natã, que nos confronta, mas é sobretudo o Deus de Davi, que perdoa. Cria em cada um de nós um coração puro. Restaura a alegria da tua salvação. Ajuda-nos a enfrentar as consequências dos nossos erros com a tua graça. Em nome de Jesus, amém. Agora, eu quero fazer um pedido para você. Primeiro, se esta mensagem tocou o seu coração, se falou com a sua história, me ajude a levar essa palavra de esperança adiante. Curte esse vídeo, isso ajuda demais o algoritmo. Salva nos seus favoritos para você assistir de novo quando precisar. E, mais importante, compartilha com um amigo, um irmão, que você sabe que está lutando contra a culpa ou contra a tentação. Você não sabe o bem que pode fazer. Segundo, escreve nos comentários presente para eu saber que você estava aqui e que estamos juntos nessa caminhada. Pode escrever também Deus restaura, para declarar sua fé na graça dele. Lembre-se, não importa a profundidade da queda, o braço de Deus é mais longo ainda. Fique com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás. Salmo 51, 17.